Por vezes nós passamos por momentos difíceis e quando esses momentos difíceis chegam na nossa vida, como crentes, mesmo como descrentes, às vezes ficamos sem saber o que fazer, às vezes ficamos sem saber o que realmente está a acontecer. Geralmente, quando é um crente, ele tem a tendência de se perguntar: será que pequei contra o Senhor? Será que o Senhor me deixou? Será que o Senhor ele está errado comigo? Às vezes, mesmo como descrentes, ficamos pensando: não, Deus ele não tem nada a ver comigo, Deus ele já não quer saber mais de mim, eu estou com os dias contados, minha vida é uma desgraça, minha vida não serve para nada. Muitos pensamentos, muitas ideias, elas surgem na nossa vida. Algumas pessoas, elas sentem tanta dor, sofrem tanto, ao ponto de querer que a sua morte, ela se acelere para pararem de sofrer. Eu quero te chamar a atenção a certos aspectos relacionados ao momento de dor. Quando chega o momento de dor, é normal para ti, amado irmão, surgir muitas ideias, muitos pensamentos, porque todo problema geralmente tem uma origem, não é? Então, nós buscamos entender qual é a origem deste problema. É certo que existem sim certos problemas que vêm por meio do pecado, por meio da desobediência, porque sim, Deus ele está triste conosco, porque sim, o pecado ele abriu uma porta para Satanás entrar, abriu uma brecha para demônios entrarem e destruírem, atrapalharem a tua vida. Porque o pecado ele traz legalidade ao inimigo. Então, se você se deparar com uma situação como essa, como sair dessa? Tão simplesmente ore e peça perdão a Deus. Arrependa-se verdadeiramente deste pecado e peça perdão a Deus. Fale com Deus. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Para dizer o que é, amado irmão, não importa quantos pecados você terá cometido, tão somente vá diante de Deus e peça perdão a Deus. Peça perdão e deixa Deus ele te purificar. Agora, ainda nesse aspecto de pedir perdão ao Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Existe aquilo que se chama consequência do pecado. Vamos supor que, por exemplo, 2 irmãos fornicaram, se ajuntaram e engravidaram-se. Já temos ali uma gravidez, um filho, aquilo é consequência do pecado. É certo que Deus ele pode perdoar a eles se eles pedirem perdão por terem fornicado, por terem dormido juntos antes de casarem. Deus ele pode perdoar, mas a consequência do pecado está ali e nem sempre Deus ele vai tirar. No caso de Davi, a consequência do pecado dele, até infelizmente, nós encontramos que aquele menino morreu, ok? Mas esse caso não é padrão, é uma exceção. Então, tem vezes que a consequência do pecado ela vai permanecer, mas mesmo assim o Senhor terá te perdoado. Por quê? Porque Deus ele não mente. Ele, quando fala, ele faz. E se a palavra de Deus diz, se você confessar o teu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar, ele te perdoa de verdade. E o mesmo versículo continua dizendo que ele te purifica de toda a injustiça. Significa que você fica limpo, fica como aquela pessoa que nunca pecou. Então, tão somente vá diante de Deus e peça perdão. Se você entende que existe um mal vindo na tua vida, porque você desobedeceu, porque você pecou contra o Senhor, tão somente vá diante de Deus e peça perdão. Além do pecado, existe um mal que vem para todos nós. A palavra de Deus é clara em dizer que o mal vem para os bons, assim como para os maus. Podemos encontrar, por exemplo, o caso de Jó, um homem íntegro. Mas olha quantos males lhe aconteceram. Ele perdeu quase tudo, o que lhe restava mesmo era a sua vida. Ele ficou doente, perdeu os seus filhos, os seus pertences. Aconteceram tantas coisas ao ponto de os amigos lhe acusarem, dizerem, sabe Jó, você pecou contra o Senhor. Mas não era esse o caso, é porque existem males que acontecem na nossa vida, assim como por vezes acontecem às pessoas más. O fato de você ser crente não significa que tudo vai sair perfeito. Lembra daquilo que o Senhor Jesus ele disse, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Essas aflições podem ser situações que são do nosso desagrado, pode ser porque realmente estávamos a pregar o Evangelho e as pessoas estão nos apedrejar, estão a falar mais de nós, mas o que tem que ficar na sua mente é que por vezes teremos aflições, ok?
Tá bem, teremos aflições. Com isso, eu não estou a dizer que você tem que se acomodar ao teu sofrimento. Não estou a dizer que tem que se acomodar à sua aflição. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que deixar as nossas inquietações, as nossas súplicas, os nossos choros, aquilo que nos cria ansiedade, aquilo que nós temos como desejo, tudo aquilo que inquieta o nosso coração diante de Deus. Nós temos que deixar diante de quem? De Deus. Deus, ele diz isso para deixarmos diante dele. Assim como Jesus, ainda inteira caminhando, ele disse assim: pedi e dar-se-vos-á. Então, existem aflições na tua vida, tão simplesmente para te agitar a tomar uma decisão, tão simplesmente para te ajudar a chegar a um devido nível. Tem aflições que estão simplesmente para te fazer crescer espiritualmente. Tem aflições que estão simplesmente para trabalhar para o teu próprio bem. A palavra de Deus é clara em dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você é aquela pessoa que vive guardando a palavra de Deus, é certo que sim, como Jesus disse, teremos aflições. Mas essas aflições não são para a tua destruição, são para a tua vitória. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam ao Senhor. Então, enquanto tu sofres, enquanto tu padeces, lembre-te que todas essas coisas cooperam para o meu bem. É normal que no momento você não consiga entender, não consiga identificar, mas no momento certo, na hora certa, tu vais despertar. Talvez enquanto a aflição já passou, tu vais começar a refletir o quão a tua vida foi transformada naquele deserto, naquela dor, o quão você aprendeu. Olha só o que acontece com Paulo. Paulo, ele ora e pede que lhe seja removido aquele tormento, aquela espinha, mas o Senhor diz não. Para que não te vanglories. O Senhor diz não. A minha graça te basta. Existem aflições que estão mesmo para nos ajudar em certos aspectos, para que nós não caiamos. Tem coisas que Deus, ele vai permitir, é dor para ti, mas é para o teu próprio bem. Estou a dizer para se acomodar? Não. Não estou a dizer para se acomodar. Estou a te fazer entender que existem coisas que, quando acontecem, você pensa que Deus, ele te esqueceu, ele te deixou, enquanto não. Deus está permitindo que aquela situação aconteça para que a tua vida ela possa melhorar. Está permitindo que aquela situação aconteça para que você possa passar para o outro nível. Está permitindo que aquela situação aconteça para que você volte a orar, para que você volte a jejuar, para que você volte a ficar de joelhos diante de Deus, para que você volte a participar da igreja, para que você volte a caminhar com os irmãos em Cristo. Eu vou dizer isso, amado irmão, nós como crentes, não é Satanás que decide a nossa vida. Não te engane pensando que Satanás ele pode decidir alguma coisa sobre a tua vida. Quem decide sobre a nossa vida é Deus. Se ele mexe algum pauzinho é porque Deus o permitiu. Então, não tenha medo. É uma aflição. É um momento de sofrimento. É um momento de dor. Lembre-te que a vitória é tua e todas as coisas cooperam para o teu bem. Então, somente posiciona-te, permaneça vivendo a palavra de Deus, mesmo no momento de aflição, vivendo a palavra de Deus, mesmo no momento de dor. Porque no momento certo, no final das contas, tu vais perceber que todas aquelas coisas estavam a trabalhar, estavam a se esforçar para te fazer chegar a algum lugar, ao lugar da tua promessa, ao lugar do teu crescimento, ao lugar da tua exaltação. A palavra de Deus, ela fala de José, que ele teve momentos de aflição. Enquanto José era afligido pelos seus irmãos, jogado na cova, vendido, ficou como servo na casa de Potifar, ficou como preso. Todas essas coisas eram aflições sobre a vida dele. Creio que em algum momento ele parava para se perguntar, para se questionar por que de todas essas coisas. Isso significa que José dizia simplesmente, tudo bem, Senhor, faça a tua vontade, e não orava pedindo para que o Senhor lhe aliviasse. Um ser humano normalmente ele ora, ele clama, ele pede alívio da parte de Deus. E Deus ele não nos condena por isso, pelo contrário, ele diz que pedi e dar-se-vos-á. E eu creio que José, ele clamava pedindo auxílio da parte de Deus para aquele sofrimento, para aquele tormento parar. Mas olha só, no caso de José, todas aquelas coisas, todas aquelas fases estavam a cooperar para que ele se tornasse quem ele devia ser. Meu amado irmão, não sei se você está a entender, mas na tua vida também, ó filho de Deus, não é diferente. A palavra de Deus ela não mente. Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas.
mas simplesmente todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você pensa que Deus te abandonou, mesmo quando você pensa que está sozinho, Deus ele está contigo. E todas essas coisas estão a trabalhar para o teu próprio bem, para o teu crescimento, para o teu próprio favor. Só ainda não percebeste. Oxalá perceberes, mas eu creio que no momento certo, se tu não desistires, se tu não largares o cajado, no momento certo você vai perceber. Então é muito arriscado por causa das aflições. Eu sou crente, mas minha vida não anda. Eu sou crente, mas eu não estou a ver isso. Eu sou crente, mas Deus parece que me abandonou. Por causa dessas coisas, tu deixares a Deus. Tu deixares de obedecer a Deus. Porque a vida daquele irmão está a andar e a minha não. José poderia dizer, os filhos dos meus pais estão lá no bem bom, mas eu aqui, deixa eu largar esse Deus. Mas ele não decidiu fazer isso. E por essa razão nós vemos uma história muito bonita depois. Então, a tua parte da história bonita vai acontecer se você permanecer em Deus. Mesmo no momento da aflição, tu continuares a viver, a meditar nos mandamentos de Deus. Mesmo no momento de dor, continuar obedecendo, falando, orando a Deus. Mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de tronaço, mesmo no momento da seca, tu continuares a buscar, a permanecer nesse Deus. É isso que vai te ajudar a entender um dia o qual esse todo o processo foi bom para ti. Não há nada que está acontecendo na tua vida porque Satanás é super poderoso. Tudo que está acontecendo na tua vida é porque Deus, ele permitiu. E se ele permitiu, é para o teu próprio bem. Se ele permitiu, é por um propósito. Aleluia! Louvado seja Deus. Falando de um outro aspecto relacionado ainda sobre as aflições. Existe um momento de aflição, momento de tribulação que nos acontece simplesmente por pura tentação. E por que somos tentados? Somos tentados por aquilo que nós realmente gostamos, por aquilo que nós desejamos. Nós aqui nos engodamos sem nos aperceber. O inimigo, ele se aproveita disso e nos tenta através dos nossos próprios desejos. Ele nos tenta. E algumas pessoas, elas são tentadas pelos próprios medos. Ela tem medo de ser chailada, de lhe chamarem para o curandeirismo. Ela tem medo de nascer o filho e ele nascer morto. Ela tem medo de não engravidar. Satanás, ele trabalha com medo. Cria medo para você parar de servir ao Senhor. Quando chegar um momento de medo, de tormento, de dor, sejam maus sonhos, ataques, o que você deve fazer é recorrer a Deus. Recorrer a Deus. Se for necessário, peça ajuda. Se for necessário, fale com o teu pastor, fale com alguém idôneo. Mas o que você não pode fazer é ficar de braços cruzados, é ceder ao inimigo. Ok? Você sonhar, por exemplo, com mortos, a te chamarem para você ir à campa. Ok? São casos específicos que você precisa de orientação. Meu amado irmão, voltando ao nosso tema, momento de aflição, momento de dor. Ainda no momento de aflição, no momento de dor, não fique de braços cruzados, clame até clamar. A palavra de Deus, ela nos deixa claro que Jesus, ele conta a parábola de uma viúva persistente. Esta viúva estava no seu momento de aflição e ela foi ter com o juiz para resolver o seu caso. O juiz, ele não temia os homens nem a Deus, mas ela o amolestava. Ela estava sempre lá, repetidas vezes, o importunava. Toda hora, ela queria ser atendida. Ao ponto de aquele juiz, ainda que fosse injusto, ainda que fosse um juiz que não temia, ele disse, deixa atender este caso, para ver se me livro desta mulher. Então Jesus, ele conta esta parábola para nos falar sobre a persistência. E ele termina dizendo, e o vosso Pai, para dizer que Deus, ele pode fazer muito melhor. Existem aflições que vão passar com a tua persistência em pedir livramento da parte de Deus, com a tua persistência em pedir auxílio da parte de Deus, porque a persistência faz a diferença. Dentre todas essas coisas, busque fixar, primeiro, que o fato de você estar em momentos de aflição não significa que Deus, ele te abandonou, porque a aflição, ela faz parte da vida.
Segundo, tem aflições na tua vida que estão para te ajudar a chegar a algum lugar. Existem crentes que às vezes se acomodam e alguns probleminhas surgem só para ele voltar a orar, voltar à vida de oração, voltar à vida de jejum. Esse é o segundo ponto. O terceiro, relacionado ao segundo, é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo essas aflições. Elas cooperam, no fim de tudo, para o nosso bem. Trabalham para o nosso bem. A quarta coisa é que você não pode se acomodar no momento de aflição. Clame, peça ajuda de Deus. Persiste em pedir ajuda de Deus até conseguir o alívio da parte dele. Ele vai te ajudar. Aleluia. Ele vai te ajudar. Não duvide. Ele vai te ajudar. Não há nada que seja impossível para Deus. Amém? Amém.